Alô meus amigos, alô minhas amigas, boa tarde. Esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Bom gente, a gente vai trazendo mais um boletim informativo. Olha, o Paulo Guedes, para quem não sabe, é o ministro da Economia, né? Como eu poderia dizer, ele é o verdadeiro mentor do governo federal. É ele que, digamos, dita as regras na economia e no Palácio do Planalto como um todo, né? Ou seja, o homem tem as cartas na manga. Olha, segundo ele, o país voltará a crescer, gente, a partir de julho. Tomara, né, gente? Porque o país está literalmente estagnado. Olha, depois de o mercado reduzir a estimativa de crescimento da economia para este ano, o ministro Guedes, né, disse que o Brasil voltará a crescer a partir do mês de julho. Assim que forem aprovadas as reformas, o Brasil retomará o seu caminho de crescimento sustentável. Não há novidade nenhuma nessa desaceleração econômica. O Brasil está prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento e nós vamos escapar com as reformas, afirmou Guedes ao lado, né, do nosso presidente Jair Bolsonaro, que visitou o ministério nesta segunda-feira. O Brasil de julho em diante está crescendo de novo. Bom, gente, a gente viu essa mesma conversa, essa mesma cantilena. Lembra o Eliseu Quadrilha, o Moreira Franco, o próprio Michel Temer comentando aquela vez: olha, passou no Congresso Nacional a reforma trabalhista, o Brasil volta a crescer. Agora vem com essa mesma carta cantada, né? Digamos assim, ou seja, essa estimativa dizendo que aprovou a reforma, tudo vai se resolver no Brasil. O Bolsonaro disse que a alternativa para o caso, falando sobre a reforma, né, o presidente falou que a importância da reforma da Previdência. Bolsonaro disse que a alternativa para o caso de o país continuar tendo déficits, seria imprimir moeda, mas lembrou que com isso haveria aumento da inflação. Poderíamos ainda pegar empréstimo lá fora, mas será que querem emprestar para nós? Eu acredito que será meio difícil, né? Devido à imagem que o próprio governo tem passado lá no exterior, fica bastante complicado, né? Questionado sobre cortes no orçamento da educação, o presidente disse que o ideal seria que o orçamento fosse cumprido na íntegra, mas a expectativa da receita vem caindo, por isso a necessidade de contingenciamento, ou seja, de dar uma reduzida nos gastos, né? Ele disse que, no entanto, que no caso do Ministério da Educação não houve contingenciamento mas realocação de recurso entre áreas. A pasta, no entanto, foi uma das atingidas pelo corte no orçamento anunciado em março. Olha, nessa segunda-feira, os analistas, nessa última segunda-feira, no entanto, no dia de ontem, né, os analistas de mercado revisaram, né, gente, a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil em 2019, de 1,70 vai cair para 1,49, conforme relatório do mercado Focus. Guedes disse que isso é normal e que o país vinha crescendo muito abaixo de 0,5% ao ano. O mundo está em desaceleração. O Brasil é o contrário, era prisioneiro de uma armadilha do baixo crescimento e vai recuperar crescimento econômico pelo caminho das reformas. Vamos começar a simplificar e reduzir impostos. Vamos fazer descentralização para os estados e municípios, completou ele. O ministro disse ainda que o programa Minha Casa Minha Vida está sendo reavaliado e que estão sendo mantidas conversas entre a economia e a Caixa para recalibrar o programa. Tinham 70 mil casas devolvidas, 60 mil casas não terminadas. O programa precisa passar por reavaliações, afirmou. Segundo Guedes, no entanto, o programa não foi contingenciado pela equipe econômica e a Caixa segue liberando recursos. Olha, como ele frisou, né, tinha 70 mil casos foi devolvida, 60 mil casos ainda não terminado. O que o governo precisa é fazer com que isso seja alinhado novamente, que volte, né, gente, a levar moradia própria para o brasileiro, que talvez é um dos maiores sonhos, né, de todo brasileiro, é ter a sua casa própria. Eu não sei, gente, eu sou um pouco pessimista quanto a essa promessa do país voltar a crescer
com a reforma da Previdência, né? Já porque diz que gato escaldado tem medo de água quente, né, gente? E é uma verdade isso aí, porque, olha, foi prometido que se aprovasse o teto dos gastos lá, né, a PEC 20, se eu não me engano, não, a PEC 50, né, que congela o crescimento e os gastos públicos por 20 anos. Depois foi dito que se fizesse a reforma trabalhista, né, tudo voltaria ao normal e simplesmente o Brasil segue rumo abaixo, né? Rumo ao nada, como é o nome do canal aqui. Mas enfim, gente, a gente tem que ser também um pouco otimista, né? Mas eu não vejo isso no horizonte. E você que está aí do outro lado, acredita que de fato a partir do mês de julho o Brasil começa a dar sinal de melhora? Dá aí a sua opinião. Canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias. Fui e até um próximo boletim informativo.